Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Juliano Santos do Carmo, professor de filosofia da Universidade Federal de Pelotas e também um dos membros da The Philosophers DAO, que é uma organização descentralizada e autônoma, composta por professores de filosofia, tá? E o nosso objetivo é incentivar a participação de filósofos na blockchain, tá? E promover discussões filosóficas na comunidade da Web3. Tá? Então, a gente faz isso através de financiamentos alternativos, né, de projetos acadêmicos e criativos, dentro da Fundação NIR. Tá? Então, esse conjunto de seminários, né, que nós estamos apresentando ao longo desde do mês passado, enfim, é uma iniciativa, né? É uma construção coletiva da The Philosophers DAO e da Incubadora DAO, que é uma plataforma também que visa promover a colaboração entre artistas, acadêmicos, curadores e também profissionais da cultura. Tá? Então, esse evento ele é financiado pela NIR Foundation, tá? Através do Creatives DAO. E caso vocês queiram saber mais sobre a NIR, sobre NFTs ou sobre filosofia na blockchain, né, eu peço a vocês que acompanhem o nosso canal, já que nós estamos tendo várias atividades interessantes sobre esses temas. Tá? Bom, na tarde de hoje nós vamos receber o Nicolas Mota, que é doutorando do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar hoje, né, sobre a funcionalidade da arte e, como de costume, então, né, de acordo com o nosso, enfim, como a gente projetou esse seminário, né, o professor Nicolas ele vai ter cerca de 50 minutos para fazer a sua apresentação e nós abriremos logo um espaço, então, para perguntas no chat ao vivo, então, do YouTube Live. Bom, então, sem mais delongas, seja bem-vindo, então, Nicolas, né? Fique à vontade e a gente vai, então, no final da apresentação, mas você também pode ficar à vontade para fazer comentários, eventualmente, né, sobre, enfim, as mensagens que forem chegando ao longo, né, da apresentação aqui no chat. Então, vou adicionar aqui o Nicolas. Obrigado já de antemão, Nicolas, por ter aceitado o nosso convite. Eu vou te deixar à vontade, então, para iniciar o seu seminário, ok? Ok, brigadão, hein, Juliano. Eu que agradeço o convite, eu acho muito legal estar aqui falando. Enfim, bora lá que o tempo é curto, né? Então, como eu tô sem slide, assim, né, não fiz que nem o professor Jonas, um negócio bonitinho e tal, só tá aqui a minha cara, eu vou tentar ficar atento aos comentários, né? Então, se tiver alguma coisa, se alguma pergunta, crítica, sei lá, eu vou tentar reagir, né? Então, assim, antes de mais nada, assim, o título eu acho que ficou meio pomposo, né? Então eu vou começar pelo título, assim, e também começar com um aviso prévio, né? Assim, embora eu vá falar de arte, e embora eu trabalhe com um objeto artístico, vamos dizer assim, né? Filmes, eu não sou da estética. Então, assim, eu há 11 anos eu comento filmes, né? E por comentar filmes na Sala Redenção da URGS, eu decidi pesquisar sobre o que são filmes, né? Entrar na área da ontologia do cinema. Só que a ontologia do cinema é a ontologia de um objeto estético, mas não necessariamente é um estudo estético, né? Ou da estética. Então, dito isso, é importante tomar com um grão de sal ou com um pezinho atrás o que eu vou falar, né? Ou, digamos assim, perdoa, ele não sabe o que tá falando. Não, enfim, deixa quieto. Mas, assim, dado isso, dizer sobre a funcionalidade da arte pode ser uma coisa meio, assim, quase herética para alguém da estética, né? Eu não sei. Eu não boto minha mão no fogo. Mas, então, assim, de onde é que eu tirei esse lance de funcionalidade? Bom, eu vou começar pela... Bom, essa apresentação vai ser sobre historinhas, né, basicamente. Então, eu vou começar com uma historinha. É assim, dentro de um tempo para cá...
todo mundo que é da filosofia já defrontou isso com essa pergunta, né? Pô, por que tu faz filosofia? Ou com uma afirmação de tipo, a filosofia não serve para nada, né? E aí isso nos coloca a pergunta, bom, tá, por que eu tô dedicando alguns anos da minha vida a isso aí que não é socialmente reconhecido, né? Como, como eu vou reagir em relação a essa afirmação, a filosofia não é útil? Bom, tu pode dizer o seguinte, morder a bala, né, assim, aceitar e dizer, não é útil mesmo, é inútil. É mais do que não é útil, é inútil. Ou a gente pode dizer o seguinte, não, veja bem, é impossível viver sem filosofia, a filosofia está presente no cotidiano, só que você não vê, né? É um pouco no espírito da fala socrática, da vida não examinada é invivível, né? Assim, a tradução corrente não é digna de ser vivida, mas no grego tá abiotatos, alguma coisa assim que é invivível mesmo, assim, tipo, é visceral o negócio. Mas assim, eu optava pela primeira, é inútil mesmo e deu. Mas eu comecei a ficar incomodado com isso, assim, tipo, é inútil, né? Assim, então por que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo estudando isso aí? Por outro lado, a segunda resposta também me incomoda, porque parece fazer pouco caso do interlocutor. E na real, eu acho que as duas respostas elas têm doses, assim, são verdadeiras, parcialmente verdadeiras, né? Parcialmente falsas. Então, eu acho que o interlocutor, quando ele fala assim, qual é a utilidade da filosofia? Ou simplesmente fala, então, a filosofia é inútil, não serve para nada. Ele está falando alguma coisa, sabe? Mas o que exatamente? E aqui eu acho que é um trabalho de filosofia, né? De elucidação conceitual. Bom, o que é ser útil, né? E que diferenças é possível fazer entre a utilidade e o que eu aludi ao título de funcionalidade, né? Eu não estou mais tão seguro dessa distinção agora que eu sentei para estudar para apresentação, né? Mas vamos ver. Bom, de onde é que eu tirei esse lance de funcionalidade? Eu li, tem um psicólogo suíço, eu acho, que foi um dos mentores do Piaget, que é o Claparède. Ele tem um livro que é A Educação Funcional. E aí ele apresenta uma definição do que é a funcional, a perspectiva funcional, o que é uma educação funcional. Eu vou citar aqui. Utilizei essa expressão para designar a educação que se propõe desenvolver os processos mentais, considerando-os não em si mesmos, em si quanto à sua significação biológica, ao seu papel, à sua utilidade para a ação presente ou futura, para a vida. Então, assim, é uma educação voltada para a vida, né? Que vê as coisas contextualizadas, não é as capacidades mentais no vácuo, mas nos seus contextos cotidianos de aplicação e tal, né? Ele também fala o seguinte: o ponto de vista funcional é o do papel que tal ou qual processo desempenha na vida do indivíduo, né? Com referência à sua significação para o organismo, com relação ao seu papel de para adaptação ao meio físico ou social. Então, quer dizer, uma educação funcional parece ser exatamente o oposto da educação que a gente tem hoje, né? Assim, tem há muito tempo atrás, desde muito tempo atrás, sei lá. Desde o final, do começo do século XX, o pessoal bate o pé, não, mas essa educação aí está descolada da vida, os alunos aprendem coisas já defasadas. Enfim, é o mesmo papo que tem hoje, tem desde o começo do século XX, é meio desesperador. Mas a educação funcional é justamente uma educação que tem a ver com a vida do educando, né? Não é uma coisa abstrata, assim, sei lá, tava esse tempo o pessoal falando da fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara, decora. Não, é entender a função, como é que a fórmula de Bhaskara participa da construção do conhecimento matemático, blá, blá, blá. Enfim. Então, o que destaca dessas definições do Claparède? Tá, assim, comentem alguma coisa, assim, alguma elucidação ulterior, tal, eu olho aqui e respondo, tá? Mas o que chama atenção é que o funcional, ela embora tenha a ver com fins, né? Ele fala utilidade para uma ação presente ou futura, mas não necessariamente com algum fim específico, né? O que é
funcional é, sei lá, para este fim. Não. O funcional tem a ver com a capacidade geral de fins, né? Então, inspirado pelo Claparhead, eu sugiro uma distinção entre o útil e o funcional. O útil vamos dizer, é bom para um fim específico, né? O bom para do Kant lá da fundamentação da metafísica dos costumes. E já o funcional é bom, vamos dizer, em referência a capacidade de se pôr fins. Né? Ou seja, não é tanto a um fim específico, mas vamos dizer ao campo, ao domínio dos fins. Bem abstrato, né? Mas se a gente pensar bem, isso tem muito a ver. Esse uso de funcional, ele aparece cotidianamente, por exemplo, na ideia de treinamento funcional. O que é o treinamento funcional? Bom, é um exercício físico que, vamos dizer, abre possibilidades do dia a dia, né? Sei lá, movimentos que a gente faz no dia a dia, subir escada, correr para pegar o ônibus, sei lá. Esse treinamento é funcional porque possibilita fazer mais coisas no dia a dia, né? Assim, não é um movimento repetitivo, sei lá, puxar um ferro, que não tem nada a ver com o dia a dia, mas é uma coisa que aumenta a minha possibilidade de ação no dia a dia. Então, eu acho que essa ideia de funcionalidade ela está presente também na linguagem ordinária. Então, não acho que seria uma expansão desse sentido, pelo menos está de acordo com a ideia de treinamento funcional, né? E, aliás, é uma comparação que eu gosto, porque a filosofia, em certa medida, é uma espécie de hipertrofia, né? Um treinamento de hipertrofia do intelecto, né? A gente é os se pudesse, se fosse possível visualizar o nosso cérebro, assim, né? Com as perninhas, os bracinhos, seria um cérebro, assim, musculoso, assim, tricadão. Seria o Schwarzenegger na sua fase áurea. Enfim. Então, assim, os exemplos que eu gosto de dar de coisa útil, né? Levantar uma parede, né? Sei lá, o que é útil para levantar uma parede? Ah, sei lá. Bom, levantar uma parede é útil, né? Estancar um ferimento, saciar a fome. E já o funcional seria, sei lá, ser capaz de correr, pular, ser capaz de raciocinar abstratamente. Então, vamos dizer, é claro que o funcional ele abrange o útil, né? Vamos dizer, a referência última do funcional útil. Então, por isso que eu fiquei assim, será que essa é uma diferença muito clear cut, assim, cristalina, nítida, como eu pretendia? Não sei. Mas eu vou levar ela até o final da apresentação, pelo menos. Mas então, quando a gente diz, a filosofia não é útil, filosofia é inútil, o que a gente está querendo dizer? Né? Bom, acho que certamente filosofia não é útil no sentido de utilidade que eu estou dando. Dificilmente alguém com filosofia, com conhecimento filosófico, vai levantar uma parede, estancar um ferimento ou saciar a fome. Assim, a gente não aprende nada cotidiano, prático, pragmático, né? Por outro lado, a filosofia pode ser funcional, né? Tá, num certo sentido, a filosofia pode ser funcional porque a gente aprende, sei lá, a interpretar texto, a formular hipóteses, a pensar situações contrafactuais, né? Sei lá, possibilidades não realizadas, não efetivas, né? Mas esse é um sentido meio desinteressante de funcional, né? Porque um jogo de computador poderia aprender a jogar um certo jogo, sei lá, LoL, ou League of Legends, sei lá, pode ensinar essas coisas, né? Essas características não parecem ser específicas da filosofia, né? Então, assim, qualquer coisa pode ser funcional nesse sentido, desde que seja envolva um certo grau de abstração. Então, eu acho, sim, o sentido que a filosofia pode ser funcional, pelo menos o sentido que eu acho interessante, é um aspecto assim, de contribuição para a sociedade, né? Então, a filosofia pode ser funcional, então ela também pode não ser funcional. Né? Então, imagina uma filosofia que não contribui nada para a sociedade, seja simplesmente um jogo abstrato, assim, de dar e pedir razões, ou uma erudição escolástica, né? Então, vamos dizer assim, se eu digo de partida que a filosofia é inútil,
a filosofia, além de inútil, pode ser não funcional. Né? Mas o que seria a filosofia funcional? Né? Eu acho que o Durkheim, ele tem... Bom, eu tô lendo umas coisas do Durkheim para licenciatura. Ele tem uma frase, uma citação que eu acho muito boa. Eu vou ler aqui. Ora, o único modo de impedir que a educação caia sob o jugo do hábito e degenere em estagnação e automatismo maquinal é avivá-la permanentemente pela reflexão. A reflexão é, por excelência, a força antagônica à rotina. E a rotina é um obstáculo aos progressos necessários. Isso é na natureza e o método da pedagogia. Então, talvez a filosofia possa ser funcional num sentido quase cartesiano da coisa, né? Assim, de sempre estar questionando os pressupostos e estar pentelhando publicamente mesmo, sabe? Estar participando de algum modo do debate público, né? Então, voltando ao Sócrates, né, que eu mencionei com a ideia da filosofia, a vida sem reflexão invivível, ele tem imagem também, ele oferecia a imagem da atuação dele na polis ateniense como a de uma mosca que pica o cavalo e deixa o cavalo da democracia, ou da polis mesmo, né, inquieto. Então talvez a função da filosofia seja isso, assim, encher o saco, sabe? O que é vida boa, né? Coisas, sei lá, enfim, questões filosóficas. Eu não tô com criatividade para desenvolver exemplos agora, mas olhando aqui o chat, o conceito de funcionalidade abrangeria uma gama mais difusa de fins? Talvez, assim. Inclusive, talvez possa botar na categoria de funcional a abertura ou possibilidade de certos fins, né? Por exemplo, imagina assim que vamos supor, por hipótese, né, que sem a socialização da criança através da escola, certas atitudes de cooperação não estariam disponíveis para ela. Bom, vamos dizer assim, embora esteja dizendo a respeito à capacidade de se dar fins, aqui está em jogo um certo tipo de fim, né? Então eu diria que sim, mas eu preciso pensar melhor, assim, é um conceito ainda muito embrionário na minha cabeça, eu não sei realmente quão útil ou funcional ele é. Mas enfim, voltando aqui, a ideia da filosofia como funcional, assim, com uma funcionalidade social, eu acho que ela é importante para a gente que está envolvido, por exemplo, na educação ou em universidades públicas, né? Assim, o que a gente está devolvendo para a sociedade? Mas, enfim, isso é outro assunto, né? Eu poderia gastar os meus 50 minutos nisso, né? Mas uma referência que eu dou muito boa é a Reconstrução em Filosofia, do Dewey, né? Esse é um livro maravilhoso. Enfim, a filosofia é inútil, pode ser ou não funcional, e tem outras coisas que são inúteis, né? Assim, eu colocaria a arte, a religião, o esporte e os jogos, né? Bom, imagina assim o futebol, né? Assim, 22 pessoas em campo, correndo para lá e para cá, se matando de cansaço, correndo atrás de uma bola em cima da grama. Que coisa mais inútil que essa? Né? Mas talvez pelo fato de ser tão bem reconhecido socialmente, a gente pare de ver essa inutilidade, né? Mas, pegando esse gancho da inutilidade da filosofia e da sua possível funcionalidade, né, que eu apresentei muito sumariamente, então eu entro com a questão da funcionalidade da arte. Bom, qual pode ser a funcionalidade da arte? Eu vou fazer isso através da comparação da arte com o jogo de faz de conta, né? Ou pelo menos certos casos de obras de arte, né, que são obras narrativas. Esse conceito, essa aproximação entre arte e faz de conta, um colega, o Valdenor Brito, vai abordar futuramente, então eu não vou cavucar muito aí, tá? Mas vamos dizer assim, a arte é inútil, o jogo é inútil. Será que a arte pode ser um tipo de jogo? Bom, vamos lá. Bom, mas pensa assim, o jogo de faz de conta,
né? A gente pode ver como inútil, né? A criança tá ali sem fazer nada de útil, sei lá, cabecinha nas nuvens, tem aquela imagem do menino maluquinho, né? Ah, como é doidinha a criança, né? Fica fazendo de conta, vivendo um mundo de fantasia e tal. Mas será que a criança, inadvertidamente para nós, não está fazendo alguma coisa muito importante, vamos dizer, longe dos nossos olhos? Bom, para falar do faz de conta, do jogo, eu vou pegar a referência clássica do Vygotsky, né, um psicólogo soviético envolvido com educação, né? Um artigo dele, na real, uma apresentação dele de 1933, foi traduzida recentemente, era do russo em 2008, recentemente, que é A Brincadeira e seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. Então, o Vygotsky, ele analisa a brincadeira, especialmente o faz de conta, que a gente vai ficar claro que é o que ele está tratando, né? E ele vê que o faz de conta contribui para o desenvolvimento da criança. Mas como? Eu vou citar aqui uma passagem, depois eu posso ver de passar as referências e tal para Juliana, para ficar aí na descrição do vídeo, qualquer coisa assim. Mas então, a ação na situação que não é vista, mas somente pensada, a ação num campo imaginário, uma situação imaginária, leva a criança a aprender a agir não apenas com base na sua percepção direta do objeto ou na situação que atua diretamente sobre ela, mas com base na significação da situação. Então, o Vygotsky, ele vê que a criança, ao fazer de conta, a criança ela consegue se descolar, em certa medida, da situação imediata, né, dos arredores dela, né, do ambiente envolvente, vamos dizer assim. E, ao fazer de conta, ela faz um exercício de imaginação e que permite, vamos dizer, ter acesso a significados que não são aqueles significados perceptuais do ambiente, né? Então, vamos dizer, isso sou muito abstrato, né? Mas imagina aqui um cabo de vassoura que a criança olha, sei lá, de madeira, tem piaçava, serve para varrer. A criança, ela consegue ver o cabo de vassoura como um cavalo, né? Quando ela faz isso, ela começa a aprender, vamos dizer, é o primeiro passinho dela para ela começar, por exemplo, lá no final do desenvolvimento dela, a entreter hipóteses, por exemplo, né? Ou pensar em possibilidades que não são realizadas, né? Então imagina, se a criança fazendo de conta, brincando, ela está botando, vamos dizer, os primeiros tijolinhos para alcançar um patamar muito maior do que ela consegue alcançar naquele momento, né? Mas o Vygotsky, assim, não é a criança sozinha que interessa muito a ele, brincando lá, assim. Não. O que interessa a ele é um jogo com, vamos dizer, entre pares, né, das crianças. Antes de continuar aqui, a utilidade ou funcionalidade de uma atividade depende do contexto no qual ela se insere? Sim. Eu acho que todas essas avaliações elas são contextuais, né? Assim, o que é por exemplo, o jogo de faz de conta é funcional para criança. Mas ele, por exemplo, ele seria redundante ou até inútil e pouco funcional para um adulto. Mas eu vou entrar nesse ponto, sim, quando eu falar de arte e de narração. Mas, assim, o Vygotsky, ele tem em mente quando as crianças brincam junto, de faz de conta, eles criam cenários. Imagina se as crianças pegam umas cadeiras, enfileiram e brincam de ônibus. Vamos dizer assim, uma é o motorista. Bom, não vai ter mais criança brincando de cobrador, porque aqui em Porto Alegre tiraram o cobrador dos ônibus. E tem os passageiros, né? Imagina assim, quando elas desenvolvem essa situação, vamos dizer, elas imaginam que aquelas cadeiras, elas são, sei lá, o ônibus, elas não apenas elas estão, vamos dizer, se descolando, né, da situação imediata, mas elas estão internalizando regras sociais, né? Por exemplo, elas já andaram de ônibus com os pais delas, por exemplo. Então elas estão imitando o que elas viram ali, aquela experiência, né? Quando tu entra no ônibus, tu fica sentadinho, quieto, né? De preferência, né? Não fica ouvindo música alta, incomodando todo mundo. E
vamos dizer assim, tem essa internalização de regras e papéis sociais, mas mais do que isso, a criança, ela se dá uma regra, né? Quando ela aceita brincar com as outras de ônibus, tem coisas que ela não pode fazer, né? Sei lá, eu tô dentro do ônibus, eu não vou me levantar da cadeira e pular para fora. O que significaria isso dentro do contexto da brincadeira? Seria romper a brincadeira, né? Então, a criança, além de fazer isso tudo, vamos dizer, além de internalizar regras da sociedade de papéis, ela está internalizando uma certa forma de autocontrole, né? E aqui o Vygotsky ele tem um conceito importante que essas situações de brincar, de faz de conta, elas criam podem criar, né? Não é todo tipo de brincadeira, mas elas podem criar o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Mas que diabos é isso? Bom, eu vou ler aqui a definição e eu vou e vai ficar clara, tá? O Vygotsky ele define assim: a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível real de desenvolvimento determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou colaboração com outro companheiro mais capaz. Então, o que acontece? A zona de desenvolvimento, se a gente pensar em graus, vamos dizer, o que a criança consegue fazer interagindo com outras crianças ou com um adulto. Então, por exemplo, para o Vygotsky, a escolarização é importante por isso, porque a sala de aula permite que a criança faça mais. E fazendo mais, ela vai internalizando e vamos dizer, aumentando a capacidade dela, né? Vai se desenvolvendo. Então, para o Vygotsky, essa atividade do faz de conta, ela pode gerar essa zona de desenvolvimento proximal justamente por essas coisas que eu falei, né? A presença de uma situação, cenário imaginários. Aqui eu estou usando o livro do Baqueiro, tá? Vygotsky e a aprendizagem escolar. A presença de regras de comportamento socialmente estabelecidas, a presença de uma definição social da situação, né? Tipo andar de ônibus. Não existe ônibus, né? Antes de se fazer ônibus, de ter, enfim, é uma situação social, né? Então, por conta de, vamos dizer, participar do desenvolvimento e também pelo fato de ser talvez a principal atividade que a criança faz, assim, de espontânea, né? O Vygotsky ele vê que o fazer de conta, especialmente com esses papéis sociais, sei lá, brincar de polícia e ladrão, né? Que coisa está se externalizando aí, né? Enfim, talvez a forma principal da criança de participar da cultura, né? Aí, em compensação, ele diz que a forma principal do adulto é o trabalho, mas aqui eu acho que ele está esquecendo a arte. Então, a criança, ela internaliza essas situações, ela começa a aprender o que é, vamos dizer assim, o que é andar de ônibus. Imagina-se que criança, por que é uma zona de desenvolvimento proximal? Imagina que a criança, quando ela entra de ônibus, ela fica de algazarra, os pais têm que ficar mandando ela parar, se acalmar. Quando ela brinca de ônibus com as outras, ela fica quieta sozinha. Ela se assenta, vamos dizer, ela fica quieta, ela imita os adultos, mas ela faz coisas além da capacidade dela, né? É como o Vygotsky fala, a criança ensaia nos cenários lúdicos comportamentos e situações para as quais não está preparada na vida real, mas que possuem certo caráter antecipatório ou preparatório, né? Então, a criança ela transcende o que ela consegue fazer efetivamente, né? Através da interação com outros, né? E aí, um pouco, a minha ideia que eu quero abordar é que talvez a gente possa ver, especialmente falando da arte, aqui um caso particular, que é o que mais me interessa, na real, das historinhas de faz de conta, né? Obras de arte narrativa, sei lá, literatura, cinema e tal. Talvez a gente possa ver a arte como uma continuação desse faz de conta infantil, né? Infanto-juvenil. Mas, enfim, antes de entrar nisso, porque o Vygotsky é de 33, né? Vamos dizer, morreu
não sei quando morreu. Mas esse texto do Vygotsky é de 33. Então, pô, muita água aconteceu, né? Para verificar se o Vygotsky ainda estava relevante, eu peguei um texto de 2013, que é o papel do faz de conta, do jogo de faz de conta no desenvolvimento da função executiva. Lembra que eu falei do agir regrado, né? Então, a função executiva é uma descrição mais pormenorizada desse agir regrado, né? Eu vou ler aqui a definição que eles dão nesse artigo. Função executiva é um termo genérico para habilidade de autorregulação. Refere-se ao conjunto de operações cognitivas e estratégias necessárias para supervisionar e realizar tarefas de vida desafiadores e purposeful, né? Assim, com um intento, né? Com um propósito. Abrange o controle da ação, a supressão de impulsos em favor de respostas adaptativas e a combinação de informação na memória de trabalho, né? Quer dizer, é aprender a manipular a informação e não perder o foco, né? Assim como planejamento, organização, redirecionamento flexível de pensamento e comportamento. Quer dizer, vocês veem, né? A ideia do Vygotsky que eu defini a função, o que é funcional, aquilo que contribui para a capacidade de se pôr fins. Para o Vygotsky, o faz de conta, ele constitui essa capacidade de se pôr fins, né? Como é que tu vai fazer uma coisa, praticar alguma coisa enquanto meio para um fim, se eu não consigo controlar meus impulsos, se eu tô, sei lá, sempre me distraindo, enfim. Esses pesquisadores, nesse artigo de 2013, falaram que os estudos sugerem que o faz de conta é uma das vias de desenvolvimento dessa função executiva, mas que, sobretudo, para crianças que têm déficit nessa função executiva, o faz de conta é muito super benéfico. Então, quer dizer, eles ainda falam que tem que ter mais pesquisa sobre isso, né? Tipo, o teor de faz de conta. Por exemplo, eu acho que esse faz de conta do ônibus, que eu descrevi rapidamente, seria muito mais benéfico do que polícia e ladrão, né? Que regra social e que papel social estou aprendendo brincando de matar uns aos outros, né? Então, pesquisar o teor, o grau de desenvolvimento das crianças envolvidas e tal, né? Mas, enfim, tá aí no ar ainda essa ideia de que o faz de conta ele é funcional para crianças. Bom, dado isso, né? Eu nem sei quanto tempo eu tô falando. 33, tem que dar uma acelerada. Mas enfim, o faz de conta é funcional para criança. Será que a arte, vamos dizer, o faz de conta que parece inútil é funcional para criança? E a arte que parece inútil, será que pode ser funcional para adultos, para crescidos, né, para grown-ups? Bom, eu já mencionei que o Valdenor vai falar dessa relação entre faz de conta e arte, né? E eu diria também, assim como eu mencionei antes, a arte é uma forma de participação da cultura, né? Então, nesse sentido, a falta de incentivo, né? Por exemplo, de tinha um termo, tinha um programa social que incentivava as pessoas a comprar livros, a ir teatro e tal. Mas a exclusão das pessoas de acessar a cultura é perversa, vamos dizer, porque é uma. Vamos dizer, estão excluindo as pessoas de participar, vamos dizer, a cultura. Vamos dizer, excluir as pessoas de participar de atividades culturais é excluir elas de participar da cultura de modo geral, né? Então tem essa perversidade, tipo, fechar a porta na cara delas, né? Literalmente marginalizando elas. Mas enfim. Essa comparação da arte com faz de conta, ela já é feita, por exemplo, pelo Henry James, né? O Henry James ele tem textos sobre a novel, né? E ele fala que o que é a story, né? O que é a história, né? A história, se não um faz de conta. Na tradução brasileira, traduziram por simulação. Uma simulação dá um aspecto mais pomposo e adulto do que faz de conta, né? Make believe, né? O Henry James ele vê a novel
como propiciando a novel como um faz de conta. Mas em que sentido? O novelist, né, o autor da novel, a ideia dele é criar uma realidade como que a parte independente, né? Ele faz uma comparação com o drama, né? Então tem a concepção da novel dramática nesse sentido, porque é como se a realidade da novel que a gente acessa ao ler fosse independente do leitor e do ato de escrever, né? Exatamente como a gente vai no teatro, e é como se tivesse um mundo para além, né, em cima do palco, né? Dividido pela quarta parede, né? Separado pela quarta parede. Então, o escritor ele tem que escrever como se apresentasse uma quarta parede, né? Mas para que isso? Não é para fingir, tem uma realidade independente, para permitir que o leitor não seja direcionado em sua atividade, né? Que ele acesse essa realidade e ativamente tente buscar o significado dessa realidade para os personagens. Né? Então, o faz de conta para o Henry James é uma forma de acessar outras visões de mundo, né? Talvez usando um conceito técnico aqui, outras formas de vida, como diria Wittgenstein, outros mundos, né? Mundos próprios, para usar o conceito do school, mas o novelista ele escreveria para permitir que livremente o leitor fizesse exercício de se colocar na pele de outra pessoa, né? Para o Henry James, então, a novel é uma forma, vamos dizer assim, envolve diretamente a confrontação com a alteridade, né? É entrar na pele de outra pessoa e ver, pelo menos a ficção, a realidade ficcional apresentada da perspectiva dessa pessoa, né? Pro Henry James, isso colaboraria para o desenvolvimento do leitor. Porque, vamos dizer, ao vestir a pele de pessoas ficcionais, ele está exercendo uma capacidade que ele pode usar no dia a dia, né? Porque, bom, quanto melhor é o escritor, mais as pessoas ficcionais vão parecer pessoas reais, né? Sei lá, assim, compara um Dostoiévski, por exemplo, com Lovecraft, cujos personagens têm diálogos horríveis, né? Assim, os personagens são desculpas para situações e não o foco para o Lovecraft, né? Com o contrário do Dostoiévski, né? Mas enfim, o R. James ele fala explicitamente que story é make believe, né? É faz de conta. E esse faz de conta permite esse confronto com a alteridade, né? E aí, pegando aqui a citação do Vygotsky, né? Que ele fala que a criança ensaia nos cenários lúdicos comportamentos e situações para o qual não está preparada na vida real. Quem está de fato preparado para confrontação com a alteridade, com outra pessoa na vida real? Então, talvez eu diria que uma das funcionalidades da arte pode ser justamente isso, tu criar um espaço em que não haja atrito real, nem possibilidade de violência real, né? A gente não tem como meter soco na cara de um personagem, por mais que a gente tenha vontade, de criar esse espaço controlado em que a alteridade possa ser confrontada, né? Pessoas completamente diferentes de mim, em situações completamente diferentes da minha, né? Eu posso, sei lá, só pelo fato de eu pegar, vamos dizer, um livro biográfico de um cara do século XVI. Vamos pegar um exemplo aí, o Viagens ao Brasil, do Jean Delery. Bom, é a perspectiva de um calvinista da experiência dele na França Antártica, lá do Villiers-Gaillon, e ele também narra o confronto dele com o encontro dele com os tupinambás, né? Então, imagina, só pelo fato de eu estar lendo, é claro que não é ficção aqui, tá? Mas o fato de eu estar tendo acesso a uma voz de uma pessoa que morreu há muito tempo, num cenário completamente diferente do meu, isso já me desenvolve se eu estou, vamos dizer, ativamente lendo isso, né? Sei lá, se eu estou lendo porque pode cair no vestibular,
não vai fazer muita diferença, né? Vai ser chato, né? Ah, que saco esse cara aí do século XVI, escreve engraçado, escreve complicado. Mas se eu estou envolvido nesse exercício de entendimento, isso vamos dizer assim, pode contribuir para a minha vida. E eu acho que aqui esse é um ponto interessante. Eu acho que obras de artes narrativas, ficcionais ou não, elas podem gerar zonas de desenvolvimento proximal para adultos, nesse caso, né? Por exemplo, eu lendo uma obra de arte, eu lendo uma novel, por exemplo, eu posso ter uma compreensão, uma empatia maior do que eu tenho no dia a dia, né? É muito mais fácil ser empático com um personagem cuja história de vida eu tenho acesso inteira, né? Em vez de que com uma pessoa que eu tô cara a cara no metrô, sei lá, enfim, no dia a dia. Então, e aí, tem mais uns 10, 15 minutos, eu acho. eu não me dei conta do tempo. Eu gostaria de abordar, então, a questão que é o meu filão, né? Vamos dizer, filmes, e falar sobre leitura de filmes, né? Para isso, eu vou pedir para o Juliano botar o trecho aqui do filme. Eu selecionei um trecho do filme clássico do Buster Keaton, que é o Sherlock Jr. Eu vou passar 2 minutos, porque é o que interessa mesmo. Esse filme é genial, assim, é super meta, tá? Ele faz uma reflexão sobre espectatoriedade, várias coisas legais. Esse trecho aqui é importante. Eu acho que dá para comentando, né, enquanto vai acontecendo. Ele é um projecionista que quer ser também um detetive, né? De onde o nome Sherlock Jr. Enquanto ele está fazendo a projeção do filme, ele cai no sono, né? E aqui a gente tem um truque, um truque óptico, não, um truque cinematográfico, então, né? Que faz muita referência ao Méliès, né? Então ele dorme e dormindo, vamos dizer, a projeção astral dele vai lá, entra na tela. E aqui a gente tem os personagens do filme dentro do filme, né? Substituídos pelos personagens do filme, né? Vamos dizer, as pessoas que o personagem do Buster Keaton conhece. E, na minha opinião, isso aí é um modo que o Buster Keaton está refletindo da relação do que a gente vê na tela com as nossas vidas, né? Eu acho assim que o bom filme, e talvez aqui seja justamente uma possibilidade dessa zona de desenvolvimento proximal, os bons filmes são aqueles que fazem a gente ver as nossas vidas de uma certa maneira, de uma maneira que não seja, vamos dizer, não, né? Por que aqui o Buster Keaton está dormindo? Bom, tem a comparação de que ver um filme é como sonhar, né? Essa é uma comparação clássica, muito questionada e tal. Eu acho que eu caí. Eu posso ter muita resistência para reconhecer algum defeito meu de caráter, algum comportamento ruim, mas quando eu vejo no filme uma situação ficcional, eu sou capaz de pensar sobre essas coisas sem essa resistência, né? Eu penso na minha vida usando uma situação ficcional, né? Vamos dizer. Isso é um modo, por exemplo, de que o filme é comparável com o sonho. Também tem outra comparação que, além de não ter as resistências usuais, né? A gente acha que a gente é passivo ao ver o filme, né? Como se a gente senta e de repente só as imagens entram nos nossos olhos, né? Bom, acho que dá para parar de exibir aqui. Eu deixo rolando de repente, eu acho legal. Acho que é lúdico. Tal como um sonho, no sonho, nossa cabeça assim tá o tempo todo processando informação e fixando memórias, aquela coisa toda maluca que a neurociência estuda. Quando a gente está vendo o filme, também o nosso cérebro está processando imagens, fazendo um monte de coisa, né? Sei lá, só a mudança de planos que é parodiada nesse filme envolve uma compreensão enorme,
uma capacidade interpretativa enorme, né? Então, ver um filme também como, vamos dizer, como um sonho, justamente porque a gente é ativo, né? Que nem a gente é ativo no sonho, uma atividade sem resistências, né? Então, esse filme que fala sobre cinema aponta essa característica dos filmes, né? Ou pelo menos os melhores filmes, que é de mobilizar a gente de tal modo que a gente possa ver a nossa vida na tela, mas sem resistências, né? Sem os complexos do dia a dia, né? E também eu acho que esse filme ele aborda uma coisa que é um dos perigos da arte, ou pelo menos do cinema, vamos dizer assim, que esse personagem do Buster Keaton, ele queria ser um detetive, mas ele era muito inepto, tá? Mas quando ele sonha e ele vê esse filme sonhado, ele é o maioral, né? Ele é o Sherlock Jr., sabe? Ele é tipo o Poirot, que é bonitão, assim, cartola sobre casaca e tal, pancenê. Mas o que acontece? Isso é uma espécie de realização na fantasia do que ele não pode ser na realidade, né? Então, ao mesmo tempo que ele mostra essa participação da vida da pessoa na tela, ele também mostra o perigo, né, que a tela pode trazer, né? Eu posso ter uma realização, vamos dizer assim, eu posso, em vez de usar para me aprofundar na minha vida e fazer refletir sobre a minha vida, eu posso usar para fugir da minha vida, né? Eu posso usar para realizar meus desejos, né? Enfim, eu acho que por exemplo, os filmes de super-herói, eles fazem isso em grande parte, né? Quem que não quer salvar o dia e fugir e não viver uma vida ordinária, né? Com a sua repetitividade. Enfim, acaba sendo uma válvula de escape, né? Ao invés de ser uma reflexão. Acabou o vídeo, Juliano. Acho que já dá para botar. Isso, obrigado. Então, eu acho que o filme ele aborda essas duas coisas, né? Assim, o perigo, a promessa e o perigo que um filme pode trazer, né? E nesse sentido, o cinema ele possibilita, vamos dizer assim, pega ficção científica, apesar de a gente ter essas situações mirabolantes. Opa, eu vi aqui o Humberto Maciel. Nossa, isso seria um conceito imagem, razão logopática do Cabreira. Olha, dá para aproximar plenamente a ideia do conceito imagem da razão logopática, né? Porque quando eu vejo, vamos dizer o seguinte, quando eu faço essa reflexão sobre a minha vida ou sobre a vida humana, sobre a condição humana, eu estou fazendo uma reflexão mais ou menos universal a partir de uma experiência particular, né, dessa situação ficcional que é instituída pelo som e imagem, né? Então, sim, eu diria que vamos dizer assim, não sei se diria que é um conceito imagem, mas eu acho que daria para ser facilmente aproximado do conceito imagem. Justamente como uma forma logopática de reflexão, né? Porque, bom, quando eu vejo a ficção no cinema, eu sou mobilizado, né? Ali a gente viu no filme do Buster Keaton que quando ele caía na tela, ele tremia, né? Assim, tipo, bom, enfim, evocando os nossos movimentos do sono, mas também evocando que a gente é movido, né? A gente tem emoções quando a gente vê o filme. E faz parte de ver um filme, de, sei lá, de ter acesso a uma obra narrativa, ter essas emoções, né? O Scruton, por exemplo, Roger Scruton, com esse filósofo conservador super estranho, que é o assunto da minha tese, aliás, ele fala que a arte ela pode ter um papel de educar as emoções justamente por isso, porque as emoções que a gente tem ao nos defrontar com essa situação ficcional, elas não são emoções reais, né? Eu não tô, por exemplo, quando eu choro, sei lá, esse é o exemplo dele. Eu choro pela morte da Desdémona. Eu não estou chorando a morte de um ente querido, de uma pessoa real. Mas eu estou tendo uma resposta, uma espécie de emoção ficcional aqui, que me ensina, vamos dizer, por comparação, o que eu faria numa situação dessas? Me ensina como me comportar, de certa maneira, né? E também tem a questão, assim, pegando
eu acho que eu já vou para a conclusão, né? Já está fechando 50 minutos. O espectador ele é ativo e os melhores casos, que seriam esses casos de zona ZDP, né? Zona de desenvolvimento proximal, em que um conceito imagem é instaurado, de fato. Vamos pegar esse conceito aí que o Humberto falou. Nesses casos, o espectador é ativo, né? E a leitura de filmes, a interpretação de filmes é um desenvolvimento ulterior dessa atividade do espectador. O espectador não se dá conta, mas ele está fazendo coisa, ele está antecipando. Né? E isso aqui também é um ponto desse filme, que o protagonista ele é projecionista e detetive amador, mas o espectador de cinema, quando ele vê um filme narrativo ficcional, um filme, um movie, ele está sendo como um detetive, né? Porque ele tem evidências de como é que a história vai se desenvolver. Ele tem expectativas, né? Sei lá, de lugares comuns narrativos. Se ele está vendo uma comédia romântica, ele espera que seja assim, assado. Então, ele ativamente ele vai construindo a trama, antecipando. Vamos dizer assim, história de mistério. Quem é que é o assassino, né? Coisas assim. Então, eu acho que o espectador ele é como um detetive, olhando as imagens como pistas, vamos dizer, imagens e sons como pistas audiovisuais para a construção desse sentido do filme, né? E nesse caso, o leitor de filmes, né, vamos pegar o caso que é o que eu conheço, o leitor filosófico de filmes, ele é uma espécie de detetive ulterior, porque ele não está apenas tentando entender a trama, ele está tentando entender a pessoa, está tentando entender a trama no que ela significa, vamos dizer, conceitualmente. Né? Por exemplo, o que eu fiz com o Buster Keaton agora. Eu fiz uma leitura filosófica, usando elementos, né, de conceitos de filosofia do cinema, para interpretar essas coisas que acontecem aí na banda de áudio e som, audiovisual. Né? E nesse caso, sim, a leitura filosófica de filme também é importante, a interpretação de obras de arte de modo geral é importante porque é um modo que a gente tem acesso, vamos dizer, a nós mesmos, né? Porque vamos dizer assim, pegar um exemplo meu, tá? Antes de eu começar a pensar mais sobre coisas políticas, eu era insensível à dimensão política dos filmes. E simplesmente assim, imagina que é uma rede, tá? A minha rede deixava escapar essa dimensão. Então, quando a gente interpreta um filme ou uma obra de arte de modo geral, a gente interpreta nos nossos limites, né? Tem aquela coisa do São Tomás de Aquino, eu acho que ele fala da mudança, não, da modificação, não, me esqueci, é como ele descreve a percepção, que é uma espécie de alteração ao modo do percipiente, né? Enfim, a analogia falhou, mas eu leio na medida do que eu posso ler. E a minha leitura acaba sendo uma espécie de espelho do que eu sou. Né? Então, assim, eu, como não pensava sobre política, era alienado, eu não via política nas coisas. Mas quando eu olho, vamos dizer, as leituras que eu escrevi ou que eu falei, e que é notória essa falta de politicidade, vamos dizer assim, eu tenho uma espécie de espelho que eu me vejo. E eu consigo ver meu desenvolvimento como pessoa através das minhas leituras, né? E acho que para concluir, o conceito de zona de desenvolvimento proximal envolve a interação com um adulto ou com outros semelhantes, né? Quando a gente vai no cinema, a gente tem a ilusão de estar sozinho, por exemplo, né? Ou quando eu estou na minha casa, espacialmente sozinho vendo Netflix, na verdade eu não estou sozinho, né? Um filme é um artefato humano feito por um montão de gente, né? Então, eu acho que a ideia de zona de desenvolvimento proximal poderia ser aplicada aqui justamente por isso. Quando eu vejo um filme, parece que eu estou sozinho só recebendo coisas, né? Mas na real, não. Eu estou numa interação à distância, vamos dizer, mediada pela obra audiovisual com toda a equipe de produção, né? Então, pegando o conceito de fase de conta, que vai ser explorado futuramente aqui nos seminários, é como se a equipe de produção fizesse um jogo de faz de conta com o público,
mas não com pessoas, assim, tendo pessoas específicas em mente, mas com pessoas potenciais, né? Então, através dos sons e imagens, eu tenho pistas, não faz de conta, né? Que eu tô fazendo à distância com a equipe de produção. Então, assim, ver um filme por ser a recepção de um artefato humano feito por pessoas, né? Muitas pessoas, acho que pode ser encaixado nessa ideia de zona de desenvolvimento proximal. Aliás, essa coisa aí de pensar que a gente pode ter um patamar de desenvolvimento maior usando através da arte, e que nem a criança tem através do faz de conta, eu pensei para essa apresentação. Então, eu tenho que testar melhor essa ideia, mas vamos dizer uma ideia original para mim. Né? Não vou dizer que é uma ideia original, né? Olha só, o que é o medalhão e tudo coisa nova. Não, nova para mim. Né? Eu espero também nova para vocês, público, futuros e presentes, né? Eu acho que é isso. Já estou falando há bastante tempo, espero ter sido claro. Se eu não fui, me perguntem, me questionem, sei lá, me critiquem. Enfim, eu acho que é isso, Juliano. Perfeito, Nicolas. De fato, é um tema muito, muito, muito interessante. Eu também tenho, assim, uma curiosidade imensa sobre a natureza do discurso ficcional, né? A questão dos filmes, para mim, ela é incrível, porque, no fundo, nós todos somos apaixonados por ficção, né? Todos nós somos movidos por ficções. E a ideia de que uma ficção no estilo, por exemplo, de uma série, de um filme, enfim, ela é, a meu ver, como acho que ficou bastante claro na tua fala, uma espécie de convite para uma participação construtiva, né? Você, engajado na narrativa, você acaba tendo que atribuir sentido às imagens que você está vendo, enfim, a fala que você está ouvindo, né? Tem toda a questão do engajamento também e da empatia que nós desenvolvemos por certos personagens. E eu acho que existem certas séries ou filmes assim que são ótimas para pensar isso, né? Por exemplo, Black Mirror, eu acho incrível no sentido do que os diretores, enfim, conseguem fazer com o espectador, né? Porque, claro, existem diferenças substanciais, né, entre os diferentes tipos de narrativas que são produzidas. Mas o Black Mirror eu acho interessante porque ele não te dá pistas assim muito claras no início. É diferente do Star Wars, por exemplo, que começa com uma descrição, né, contextualizando o que aconteceu, aquela coisa toda, daí te joga dentro da narrativa. Ali não, ali você precisa, a partir de poucas informações, né, e aí o exercício cognitivo, enfim, de encontrar o sentido, ou encontrar o significado, ele é muito maior, né? E eventualmente você desenvolve uma empatia por um certo personagem e no final você perde completamente a empatia por ele, né? Eu já testei isso em aula, inclusive com questionários e tal, mostrando um dos episódios, enfim, e é incrível, assim, como as pessoas mudam de ideia depois que elas conseguem reunir um conjunto maior de informações, né? Mas também tem muito a ver com o que você falou, né, da gente ter, enfim, da gente levar em consideração o nosso plano de fundo conceitual, talvez, aquilo que nós sabemos, porque muitas pessoas, às vezes, não se sentem engajadas numa certa narrativa, né? E aí, se não há esse engajamento, elas não vão entender o filme, elas não vão gostar, elas vão perder o interesse, enfim, né? Então, tem muito a ver, assim, com o nível, talvez, de cultural, sei lá, da pessoa que está avaliando aquela obra, ou que está, enfim, que está se aventurando, né, nesse convite para participar construtivamente, né? E um pouco também do que você me fala, do que você falou, lembra um pouco, não sei se tu conheces um texto bastante curto e um tanto quanto desatualizado, mas
um texto do Searle, que é o Estatuto Lógico do Discurso Ficcional. Não E que conheço. é bastante interessante. Ele vai tentar fazer uma distinção entre... aliás, ele vai tentar mostrar qual é a diferença entre você ler, por exemplo, sei lá, em literatura, uma certa asserção, e você ler, por exemplo, num jornal, com uma notícia a respeito de um fato, a mesma asserção, sabe? Então, né, cognitivamente, o que tem de diferente? Por que nós, numa situação em que nós sabemos que é ficcional, enfim, nós não damos a mesma importância que nós daríamos àquela situação que nós entendemos que seja factual, né? E, claro, ele faz isso através da teoria dos atos de fala, que ele ainda estava muito envolvido na época, enfim, mas no fundo a conclusão dele é justamente que nós fingimos realizar uma asserção, sabe? Quando nós estamos fazendo isso de maneira ficcional. Então, é muito, muito interessante. Eu te parabenizo, Nicolas, pela tua apresentação e fiquei bastante curioso, assim, enfim, para ler o teu trabalho, enfim, né, ou pelo menos quando você concluí-lo, já que é parcialmente sobre esse tema, né, acho que é extremamente interessante. Me lembra um pouco também de ouvir o Jonas falar sobre filmes em outras ocasiões, enfim, né? Para mim, assim, foi muito elucidador, bastante didático, bastante acessível, então acho que foi ótimo. E nós temos, eu acho que alguns comentários aqui, né? Humberto, excelente explicação. Estou fazendo a cadeira de filosofia e cinema com o Pertilli. Pertilli foi meu professor também. Ver a filosofia dentro do cinema é algo espetacular, legal. E o Rodrigo, muito interessante mesmo pensar sobre essa ideia de ficção, como esse faz de conta de adulto, como funcionalidade, dá tanto para pensar. Realmente. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, né, o Nicolas está aqui à disposição, né, podem ficar à vontade, né, para fazer perguntas. E às vezes o pessoal é um pouquinho tímido, enfim, mas, né, não tem pergunta certa ou errada. O interessante é a gente discutir, né? Uhum. Bom, eu agradeço o feedback, eu agradeço o convite de novo, foi bem legal. Eu sei lá, eu acho que eu gastei muito tempo com Vygotsky e tal, mas eu acho que ficou divertido, né? Não, Vygotsky, é claro, é porque tem um embasamento teórico interessante, né? Mas tem muita coisa para pensar a partir, né, do discurso ficcional, né? Eu acho que em neurociências também especialmente essa questão da empatia por personagens, enfim, já existem alguns estudos, enfim, em que há um acompanhamento das áreas que são ativadas, enfim, quando a pessoa que é difícil, eu imagino que seja um pouco difícil fazer esse monitoramento, mesmo que seja a partir, sei lá, de ressonância magnética ou a partir, sei lá, de eletroencefalografia, sei lá, porque a pessoa ela tá de certo modo, é diferente de tu pegar alguém que vai assistir o filme e não tá direcionado, né, para não é natural, né, tipo fazer um escaneamento das áreas que são ativadas se a pessoa sabe que está acontecendo, né? Mas existem alguns estudos interessantes já sobre isso. E acho que tem mesmo já nas crianças, tem um papel de desenvolvimento cognitivo, de habilidades, de competências que é fundamental. Tá? Na filosofia, nós temos um autor, o Lippmann, acho que não sei se tu conheces, ele O é da bastante... filosofia das crianças, não é? Ele Eu ainda não criava... li.
Eu também não conheço muita coisa do que ele escreveu, conheço mais sobre coisas que já ouvi outras pessoas que estudam apresentarem, enfim, mas eu sei que ele tem, ele criava novelinhas, enfim, narrativas curtas, né, para estimular, enfim, as crianças a pensarem filosoficamente, né. Então, até tá para sair um livro de uma professora, a Úrsula da Silva, aqui da UFPEL, que são, na verdade, ilustrações de certas novelinhas do Lippmann, enfim, para ensino de filosofia para crianças. Mas ele tinha, né, como base a ideia de que essas narrativas, por mais simples que elas possam parecer, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento de habilidades, né, de habilidades cognitivas, né? E na filosofia, que a gente tem, né, essa dificuldade de encontrar o que é propriamente filosófico, ou especialmente quando a gente pensa, né, no papel da filosofia dentro da educação básica, né? Tipo, qual é a especificidade da filosofia? Por que a filosofia tem que estar na educação básica e a partir de qual ano, enfim, né? Então, essas iniciativas como a do Lippmann, por exemplo, e pensando em coisas recentes, como, por exemplo, a nova Base Nacional Comum Curricular e tal, né, que trabalha com essa ideia de habilidades e competências, me parece que a gente consegue encontrar, assim, finalmente, o que é o propriamente filosófico, sabe? Mas não de uma maneira tradicional, assim, por exemplo, como fazem os professores de filosofia no ensino médio, de ensinar a história da filosofia e tal, né? É de fazer... bom, tem toda a questão da argumentação, a questão de raciocínio, enfim, né? De poder entreter um conjunto de hipóteses e tal. Então, isso tudo faz parte, né, do papel que talvez a filosofia possa ter dentro da educação básica, né? Mas que isso não é atingido através da mera história da filosofia, né? Me parece que até esse caminho que foi tomado da inserção assim apressada da filosofia no ensino médio, talvez esse conteúdo pudesse ser iniciado pela disciplina de história, né? E não por uma disciplina de filosofia propriamente, né? Talvez o ensino através de problemas, sei lá, enfim. Mas é só para complementar nesse sentido de que talvez, né, se a gente tivesse mais abordagens pensando nas coisas que de fato nós fazemos, né, entreter narrativas, extrair conclusões a partir, né, daquilo que lemos ou daquilo que assistimos, antecipar eventos, né, porque é isso que a gente faz também quando a gente está assistindo um filme, né? A gente está tentando saber quem é que matou, né, o fulano de tal. Então, as pistas que nós vamos, né, coletando para chegar àquela conclusão é extremamente interessante, né? Então isso tudo assim para o ensino de filosofia na educação básica eu acho que seria muito bom, assim. E finalmente talvez a gente está tendo cada vez mais uma compreensão melhor assim a respeito de como pensar, né, o papel da filosofia na educação básica. Aí na URGS, agora eu acho que não está mais, né, a Gisele Seco, acho que foi para o UFSM, eu acho. Ela trabalhava muito com essa questão da lógica, em especial, da matemática, enfim, né, para a educação básica, né, a filosofia da matemática, a filosofia da lógica, enfim. E e a gente discutia bastante sobre isso, né, no passado. Mas, enfim, temos uma pergunta do Humberto. Na tua opinião, um filme poderia ser uma forma de apresentar uma filosofia ou apenas um livro pode ser considerado como uma obra filosófica? Depende, assim, do que tu entende de uma filosofia, né? Assim, se tu tem um conceito muito restrito, né? A filosofia é aquilo que é enunciado por, sei lá, proposições explicitamente formuladas, condições necessárias, suficientes, blá, blá, blá. Não. Mas tu tem um conceito mais flexível de filosofia, sim, né? Sei lá,
Um filme ele pode ser filosófico tanto quanto uma obra de literatura pode ser filosófica, né? Um Dostoiévski filosófico tanto quanto, sei lá, um Frank Capra, sei lá, o Feitiço do Tempo, assim, eu acho que assim não dá para ter uma resposta negativa a priori, né? Assim, tem que ver caso a caso. Sim, qual filme, né? Eu diria assim, tem que estar com boa vontade. Aqui não é nem mais uma questão assim de ter de capacidade cognitiva mais, né? Mais de atitude. Você tem que ter abertura e boa vontade para ver cada caso, né? Analisar no contexto, né? Eu acho assim, não dá para excluir nada de antemão. E eu acho que essa atitude de não excluir nada de antemão é bem filosófica, né? Assim, né? A gente testa tudo, né? Mas eu digo com certeza, sim. Tem vários filmes aí que são obras filosóficas, né? Blade Runner, o primeirão. Esse Buster Keaton que eu mostrei, o Sherlock Jr., é uma obra de filosofia do cinema, assim. Vários filmes do cinema mudo também vão nessa linha mais metafílmica. Mas, assim, uma filosofia, sei lá, como um corpo doutrinal explicitamente é afirmado, não. Mas talvez eu diria o seguinte: essas afirmações explícitas é só a pontinha do iceberg da filosofia, né? É a pontinha mais visível, talvez, porque os aspectos filosóficos da nossa vida acontecem no dia a dia, né? Sei lá, quando a gente age no dia a dia, a gente está corporificando atitudes, conceitos, né? Enfim, eu acho sim. O filme, ele é filosófico como o resto das nossas vidas, né? De uma forma que costuma ser ignorada e desprezada, né? E só para terminar o discursinho, tem um livro, acho que é do. Não, um livro, um ensaio de um cara chamado Astruc, 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 não sei como fala em francês, que é o nome do ensaio é A Câmera Caneta. Ele, lá, acho que nos anos 40 ou 50, não me lembro a data, ele fala que o próximo Descartes não vai escrever um ensaio, mas fazer um filme, fazer as meditações filmadas. Então, sei lá, eu acho que sim, por que não? Né? Eu acho que em termos de abrangência e tocar as pessoas, o cinema é um meio mais abrangente do que o ensaio acadêmico, né? O paper acadêmico, né? Enfim, eu disse sim. Eu acho que tem muitos filmes, né, claro, como que não são obras completas, assim, né, que não traz uma perspectiva filosófica inteira, mas que abordam temas filosóficos, a gente tem muitos, né. Eu não sei se tu conheces, Nicolas, do Cronenberg, o Existence. Sim, sim. Eu assisti. Para quem é da filosofia, assim, reconhece nesse filme muitos tópicos filosóficos. Inclusive para quem tem essa raiz wittgensteiniana, enfim, de congelamento do jogo de linguagem, enfim, ou né, da possibilidade de se pressupor uma segunda realidade e a partir disso a gente não conseguir mais estabelecer qual é a realidade real. Enfim, então tem muitos filmes, não só de autores assim que são reconhecidamente mais próximos da filosofia, né, ou autores mais conceituais, talvez, sei lá, ou diretores, enfim, mais conceituais, mas às vezes até filmes comerciais às vezes trazem, enfim, aspectos a se pensar, né, que são temas filosóficos, né? Eu Enfim. dei uma oscilada aqui. Eu já volto, peraí, só um momentinho. Então, enquanto o Nicolas volta aqui, não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário.
Vamos aguardar só um minutinho, talvez até o Nicolas voltar, para a gente poder, então, não havendo perguntas, né, encerrar. Enquanto isso, né, para ficar registrado, esse vídeo ele fica no nosso canal, né, à disposição, vocês podem, enfim, compartilhá-lo com as pessoas que vocês conhecem, ou, enfim, para onde vocês quiserem, ele é público, né? Vocês podem assistir novamente, né? Assim como outros vídeos do canal que já estão disponíveis aqui, né? E também amanhã, já aproveitando o espaço, já vou passar a palavra ao Nicolas, mas aproveitando o espaço, nós temos amanhã também um outro seminário, uma outra palestra extremamente interessante, também com o professor Eduardo Vicentini, nesse mesmo horário, às 17h30, e na sexta-feira, também com a professora Adriane Mebs, né? Também às 17h30, né? E a gente encerra, né, esse ciclo de seminários, né, do mês de junho, enfim, na sexta-feira, né? Mas, Nicolas, então, não há mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de aproveitar, então, para te agradecer novamente, tá? Para a gente manter o contato. Agradeço também pelas tuas contribuições na nossa comunidade lá no Telegram, né, do The Philosophers DAO. Vamos ver o que a gente consegue articular aí para o futuro. E agradeço, então, em nome da Incubadora DAO, que é a nossa parceira nesse projeto, em nome da The Philosophers DAO, né, e toda a nossa equipe, né, não só da comunidade lá, mas também ao Rodrigo, a Rafaela, né, que fazem parte, né, da DAO desde o início, enfim. Então, muito obrigado. Não sei se tu tens algo a dizer, mas da minha parte é só te agradecer mesmo e dizer que o vídeo vai ficar disponível no nosso canal. Se você quiser depois me enviar alguma descrição, enfim, com os links que você comentou, eu posso incluir depois na descrição. Bom, eu vou fazer isso, tá? Mas não agora. Não, claro. Eu vou ter que correr para aula. Mas eu agradeço muito o convite. Sei lá, o que eu puder ajudar, tô aí. Obrigadão mesmo. Perfeito, perfeito. Então tá, uma boa aula para ti, uma boa noite a todos e até amanhã às 17h30, pessoal, tá bem? Um abração, até mais.